Cada pedido de compensação financeira recebido vai primeiro ser analisado por uma comissão de instrução composta por pelo menos duas pessoas, uma designada pelo Grupo Vita, outra pela Diocese onde o alegado agressor exercia funções. Cabe a esta comissão reconhecer ou não a probabilidade da prática do abuso e pronunciar-se sobre a atribuição da compensação financeira. Só depois, e consoante este parecer final, será determinado o montante a atribuir por uma outra comissão, a Comissão de Fixação da compensação. Deste grupo farão parte 7 pessoas, maioritariamente juristas e com experiência na área. O valor a atribuir dependerá de vários critérios, nomeadamente a duração, frequência e o tipo de abusos praticados, as idades da vítima e do agressor e a natureza da relação entre ambos. Um eventual encobrimento por parte de responsáveis da Igreja será considerado um fator agravante da situação. O documento nunca refere os valores passíveis de serem atribuídos, mas explica que devem representar um benefício significativo e proporcional à gravidade do dano avaliada, sem a pretensão de pagar o que é impagável ou anular o que, lamentavelmente, não pode ser anulado. Desde 1 de junho que as vítimas de abusos sexuais podiam pedir formalmente uma indenização à Igreja Católica. Pouco mais de 2 semanas depois, 39 pessoas tinham já apresentado pedidos de compensação financeira. Partimos para a análise com o Filipe Avilés, jornalista de assuntos religiosos. Boa tarde e obrigada por estares connosco. Esta questão da compensação ser proporcional à gravidade dos danos, o que pergunto é, há abusos e abusos? Os abusos são mensuráveis? Penso que sim, e acho que isso também se reflete na justiça civil. Portanto, uma coisa são abusos continuados no tempo, que terão uma outra gravidade, abusos sobre uma pessoa particularmente vulnerável, estamos a falar, por exemplo, de pessoas institucionalizadas, pessoas com deficiência, que estão particularmente indefesas, penso que podem ser avaliadas como sendo mais graves. Agora, claro que isto é sempre difícil de medir e pode parecer chocante, mas penso que não ofenderá a maior parte das pessoas saber que há casos que são particularmente mais graves, sendo que todos os casos, obviamente, são muito graves. Recordo, por exemplo... Quem é que nesta comissão, ficamos a perceber, quem é que nesta comissão vai decidir qual é a gravidade? Um conjunto de opiniões... Quem decide aqui a gravidade, pelo que eu percebi, será esta primeira comissão, a comissão que vai avaliar a veracidade dos factos e até que ponto é que a pessoa merece ou não, ou deve ou não receber uma indenização. E depois esse processo passa para a comissão de fixação da compensação, que não vai avaliar factos, quer dizer, não vai apurar factos, vai simplesmente, perante os factos que são apresentados pela primeira comissão, procurar também com base, e o documento é claro, com base também na jurisprudência civil e, portanto, no historial de casos de compensação em casos de abusos sexuais do mesmo género, tentar encontrar uma compensação minimamente justa para o caso. E se houver desacordo entre estes elementos desta comissão, a última palavra caberá a quem? À Igreja? Bom, isso é um detalhe interessante. Portanto, na primeira comissão, a comissão que vai avaliar o caso, ouvir as testemunhas, ouvir as vítimas e avaliar se o caso é merecedor ou não de receber uma compensação, é composto por pelo menos 2 pessoas. Uma nomeada pelo Grupo Vita, que foi criado por iniciativa da Igreja, mas é independente da Igreja, e outra das comissões diocesanas ou da ordem religiosa, se for o caso disso. E o documento diz que caso exista desacordo nessa comissão, portanto, se forem só 2 pessoas, se houver 2 pessoas que não concordam, se houver mais pessoas e houver desacordo, prevalece a posição do representante da Comissão Diocesana. Ora, os representantes das comissões diocesanas são normalmente não, são sempre leigos. Durante uma altura podiam ser padres, mas deixou de ser. Pode haver um capelão, mas nunca será, neste caso, o capelão. São especialistas leigos na área. Mas não deixam de ser da Comissão Diocesana. E é curioso, é claramente aqui uma certa cautela da parte da Igreja incluir este aspecto que diz que, em caso de dúvida, o desempate, por assim dizer, é da pessoa da Comissão Diocesana. Seria necessário perguntar à Conferência Episcopal porque é que decidiram dessa maneira, se não faria mais sentido, por exemplo, ter 3 elementos na Comissão, o mínimo de 3 elementos em vez de 2. Penso que seria fácil funcionar também assim e funcionar por maioria, sem dar este peso de desempate ao representante da Comissão Diocesana, ou seu equivalente no caso das ordens religiosas. Outra questão é o tempo que isto vai demorar também, porque sete pessoas a decidir e a chegarem a um acordo será complicado, e também
o facto de obrigarem de novo as pessoas que já sofreram bastante com estes casos a relatarem tudo outra vez. Pronto, são dois aspectos diferentes. O primeiro aspecto, o tempo que vai demorar, eu penso que o facto de haver duas comissões até pode ser benéfico nesse sentido. Portanto, o facto de haver uma primeira comissão que ouve as vítimas e que, portanto, trata toda a parte processual de auscultação, de provas, etc., ser composto por duas pessoas, lembremos que estamos a falar de pessoas que fazem isto à parte das suas vidas profissionais. Portanto, é preciso arranjar disponibilidade, coordenar estas coisas todas. As comissões não têm capacidade, como têm os tribunais, de ordenar que as pessoas se apresentem. Portanto, é preciso coordenar isto tudo. Nem sempre é fácil. Sendo menos pessoas nessa primeira comissão, será mais fácil, creio. E depois a segunda comissão, composta por mais pessoas, pode eventualmente demorar mais tempo, mas já não é tempo em que a pessoa tem que ir prestar esclarecimentos e fazer depoimentos. É uma coisa que já é garantida, é só uma questão de avaliar o valor. O segundo ponto é muito importante e liga-se aqui com outro fator anterior, ou seja, vai-se estar a pedir necessariamente a muita gente que já apresentou os seus casos ou à Comissão Vita, ou às Comissões Diocesanas, ou eventualmente mesmo à Comissão Independente, que repitam as suas provas, os seus testemunhos. Há aqui um dado... E isso, Filipe, desculpe interromper, e isso poderá levar a uma certa desistência de algumas pessoas. Ter repetido outra vez é um novo sofrimento. É muito possível que sim. Agora, há aqui, o documento diz que vai evitar diligências desnecessárias. Portanto, se foi um caso que já foi investigado pelo Ministério Público, quer dizer, já há um processo, ou já sequer um processo canónico, e já há um testemunho escrito, pode-se usar esse testemunho escrito, não é preciso pedir à pessoa para repetir outra vez. Mas, por exemplo, as pessoas, e foram muitas, que apresentaram os seus casos só à Comissão Independente, por alguma razão que eu nunca compreendi, a Comissão Independente decidiu, recentemente, destruir as provas que ligavam a identidade das pessoas que tinham feito as suas testemunhas ao próprio testemunho. Portanto, quando as pessoas fizeram o seu testemunho, foi-lhes dado um nome de código, um código, para não estar lá o seu nome no relatório final. E a chave de que liga esse código às pessoas que fizeram o testemunho foi destruído. E isto foi dito pelo Pedro Sereste. Eu nunca percebi muito bem porquê, se há aqui uma descoordenação que existiu desde o início, quando foi mandatada a Comissão Independente. Isto devia ter ficado mais claro, mas essas pessoas, muito possivelmente, algumas delas já viram os seus casos serem arquivados por falta de prova. Muitas delas depois não se chegaram à frente nas comissões diocesanas, quando foi feito esse pedido, e, portanto, como não havia prova de facto, os casos foram arquivados, eventualmente por isso, e agora está-se a pedir que o façam outra vez. Será que vão fazer? Não sei. Portanto, mesmo destas 30 pessoas, ou 39 pessoas, que já fizeram um primeiro pedido de indenização, será que algumas vão desistir? Pensa, não, eu não estou agora para ir apresentar o meu passar por tudo outra vez, não é? Vou retirar. Não sei. E depois há o outro dado, que é, mesmo, é preciso aqui, fala-se aqui várias vezes no documento, no apuramento de provas. Ora, é muito difícil apurar provas nestes casos. E nós temos visto que mesmo em casos em que há uma vítima que se apresenta nas comissões diocesanas, a esmagadora maioria dos casos acabam por ser arquivados por falta de prova. E, portanto, vai-se estar a pedir às pessoas que deem o seu testemunho. Muitas vezes é impossível apurar prova porque não há prova física e são coisas que se passaram há muito tempo e, portanto, é muito possível que muitos destes casos acabem por levar a uma grande frustração por parte das vítimas. Bem, Filipe, muito obrigada pela tua análise deste jornal. Obrigado. Obrigada.